Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, amém? Glória a Jesus. Pastor Caio ficou lá na congregação. Eu falei, hoje eu vou ter que tomar conta do veículo. Então, eu vou te deixar lá e pegue minha amiga e minhas amigas e vamos. Amém? Vai dizer assim a palavra: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Aleluia. O irmão pode se assentar. Aleluia. E essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração na madrugada que eu falei. E muitas das vezes nós, somente quando no iniciar do ano, como todos falam, faz os seus comentários, né? Todo mundo faz seus projetos, todo mundo quer alguma coisa. E muitas das vezes algo que não aconteceu no ano anterior, né? Você começa a ficar inquieto. Por que não aconteceu? Eu queria, por que não está assim? Né? Mas a palavra de Deus, ela nos convida a nós não estarmos inquietos. E inquieto é você ficar, sabe, como se você não tivesse repouso, né? Quando nós repousamos no Senhor, nós descansamos nele. Mas quando nós estamos inquietos, nós estamos em desassossego. Já viu uma pessoa desassossegada, inquieta, fadigada? É quando nós não colocamos a nossa confiança diante de Deus. É quando nós olhamos para nós, para as situações das nossas vidas, muitas das vezes para os nossos sonhos, nossos projetos, e nós começamos a nos angustiar. Nós ficamos inquietos, fadigados, queremos muitas das vezes com as nossas próprias mãos realizar. Mas a gente sabe que nós temos um Senhor, um Salvador, um Deus que deseja se relacionar conosco. A primeira pessoa que eu tenho que desabafar, a primeira pessoa que eu tenho que me achegar, que eu tenho que falar é com Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas Deus sabe tudo o que eu quero, para que eu vou falar? Porque Ele quer um relacionamento com você. Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Mas Ele quer te ver falando, Pai, Deus, vem cá. Eu estou assim, eu estou sentindo isso, eu estou pensando assim, eu estou com esse projeto, com isso não aconteceu. E aí, Deus? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E a prova diz que nós temos que nosso Deus é um Deus de relacionamento, é que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, todo virar, né, daquela tarde o Senhor vinha para conversar com eles. Deus não fez o homem e colocou eles lá no jardim do Éden e falou, agora vocês se virem. Não, Ele continuou ali junto com ele todos os dias. Deus é um Deus que ama relacionamento. Deus é um Deus que quer nos ouvir falar. Deus é um Deus que quer se sentir amado, sabe? Quando você tem algo muito bom, então você está almejando algo, e você tem uma amiga, e você tem um amigo, e você fica ansioso, olha, eu tenho algo para te contar, eu tenho algo para te falar, algo aconteceu, e você não vê a hora de encontrar aquela pessoa para sentar, porque você sabe que ela vai celebrar junto com você, ou então ela vai te dar alguma opinião, em alguma coisa que você vai quer realizar, sabe? É isso que Deus quer de nós. Nós olhemos para Ele como nosso Deus, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que tem interesse. Sabe, a pessoa que mais tem interesse na minha vida e na sua vida é Deus. A pessoa mais interessada na minha vida e na sua vida, na nossa história, é Deus. E quantas das vezes nós deixamos de Deus de lado e nós queremos contar para um, queremos contar para outro e esquecemos de verdade quem é aquele que tem o domínio, o governo da nossa vida. Então aqui vai falar que não estejais inquietos por coisa alguma. Não é fácil, não, isso aqui você se preocupa, isso aqui você se descabela, mas ele está falando assim, não ficais inquietos por coisa algumas. Antes, ou pode dizer, ao invés disso, de você ficar preocupado, as vossas petições
sejam conhecidas diante de Deus. Antes de você ficar inquieta, apavorado, desassossegado, é melhor você ir diante de Deus. Você é melhor, porque a palavra vai dizer o que lá em Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então você tem um lugar para você ir, você tem um lugar onde você vai desabafar, você tem alguém que você pode contar de dia, de noite, de madrugada, de tarde, a hora que for, o Senhor está lá, porque Ele é o socorro, Ele é bem presente, Ele não falta, Ele está aqui. Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está na sua vida. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, se Ele é o socorro bem presente em todas as áreas da minha vida, então a minha petição, primeiramente, ela tem que ser conhecida no céu. É Deus que tem que conhecer porque é Ele que é o provedor. Sabe por que Deus tem, as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus? Porque Ele é que provê nas nossas vidas. Aí alguém pode falar assim, mas eu estava precisando de emprego, mas foi o fulano A, B ou C que me apresentou, que me levou, que me achou emprego. Mas quem foi que fez com que aquela pessoa fosse usada para você receber a bênção? Foi o céu, é Ele, porque você se chegou, você contou a sua necessidade diante de Deus, coloque diante de Deus. Mas espera aí, pastora, mas como é que eu vou colocar isso diante de Deus? Deus é um Deus tão perfeito que Ele nos dá a receita, que Ele nos dá a rota. Nós não estamos sem direção, nós não estamos no meio do mar, feito um barco à deriva, sem rumo, tocado pelo vento para lá e para cá, não. O Senhor vai nos dar uma rota de como é feito, de como nós realizamos. Ele vai dizer assim, seja conhecida diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. Pastora, mas como é que eu oro? Orar é falar com Deus. Não é as palavras mais bonitas, não é você ser letrado, não é você falar o que está dentro do seu coração, abrir, rasgar seu coração para Deus, se derramar diante de Deus, é falar com Ele como teu Pai. Eu acho interessante que Jesus vai falar para os seus discípulos assim, vocês não são servos, porque os servos só sabem aquilo que o Senhor manda, mas o amigo, ele revela aquilo que o Pai lhe falou. Então Deus é teu amigo. E aquilo que o servo, aquele que não sabe, o amigo sabe. Porque é revelado a ele, o Senhor fala. Então que nós possamos cada dia olhar para esse Deus e buscar em oração. Pastora, mas é tão difícil, parece que não acontece. Acontece, irmão. Acontece, sabe por quê? Porque eu estou falando de relacionamento com Deus. Acontece porque acontece na minha vida. Eu tenho certeza que acontece na sua vida também. Acontece porque nós olhamos para esse Deus como nosso socorro, como nosso ajudador, como nosso amigo, como nosso provedor, como aquele que tem cuidado de nós todos os dias. E eu posso dar exemplos de oração aqui, de homens e mulheres de Deus que na antiguidade oraram a Deus e Deus ouviu o seu clamor, porque vai dizer a palavra que Deus ouviu sua oração, que Deus ouviu o seu clamor. Porque nós não pegarmos o exemplo de Jabes. Jabes, ele vai dizer a palavra que ele foi um dos mais ilustres dos seus irmãos, mas existia algo sobre a vida de Jabes. Quando a mãe dele deu a luz a ele, o nome de Jabes significa porque tive esse filho com dores. E isso muitas das vezes naquele tempo, todo nome eles tinham um significado. E talvez aquilo ali pesava sobre a vida de Jabes. Ele poderia ficar murmurando, porque minha mãe, céus, a terra, o mar, porque minha mãe me deu esse nome, toda vez que me chama eu me lembro que eu fiz ela sofrer, eu lembro que eu fiz ela chorar, eu lembro que não foi fácil ela me ter. Mas Jabes tomou uma posição, como a irmã Janaína falou aqui nesta noite. Jabes, ele foi orar.
Ele foi orar, ele falou assim: eu vou falar com quem pode mudar o meu histórico, eu vou falar com quem pode mudar o meu destino, eu vou apresentar para quem pode resolver. E ele vai dizer para Deus o seguinte: porque Jabes orou a Deus de Israel dizendo: ó Deus, abençoe-me muitíssimo. O nosso Deus é rico, irmão. O nosso Deus é poderoso. Ele é o dono do ouro, da prata, da saúde, da alegria, da paz, da esperança. Tudo está nele. Tudo está nele. Tudo que nós precisamos, nós vai lá e bate na porta. Deus, bate nessa porta. Jabes vai bater na porta certa. Jabes não foi bater na porta da avó, do vizinho, do amigo. Não, ele falou: Deus, o meu nome é esse, mas eu sei que o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus que pode me abençoar muitíssimo, o Deus que não vai fazer esse nome pesar mais sobre a minha vida, que vai fazer com que esse rótulo não tenha mais efeito sobre mim. Porque ele era rotulado, ó Jabes, o nome dele é esse. Peraí, Deus, ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus, irmão. Que esse ano a gente pode entender que tudo, seja da nossa área espiritual, nossa área emocional, nossa área sentimental, financeira, tudo está aqui, ó, nas palmas das mãos de Deus. E talvez hoje ele está perguntando: o que tu queres que eu te faça? Está com ele, é com ele, sabe, é para ele. Então aqui Jabes vai orar e vai dizer ainda: amplie as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. Olha que homem que teve um discernimento, um homem que não aceitou o rótulo que estava sobre a vida dele, mas falou assim: mas eu não aceito, mas porque tem um Deus, e eu sei que eu posso recorrer a Ele, eu sei que eu posso buscar a Ele, e eu sei que a porta, se eu bater nessa porta, ela se abre. Então faz, Senhor, que nem do mal eu seja afligido. Não permita, meu Deus, que o mal não passe nem no portão da minha casa. Não permita, meu Deus, que nada me alcance, nem minha casa, nem a minha família e nem a minha vida. Porque ele entende que Deus, ele ouve. E ele vai falar tão poderosamente. É uma oração, não é uma oração longa. Não é uma oração de palavras, né? Os melhores vocabulário. Não. Uma oração simples, mas uma oração pura e verdadeira. E vai dizer a consequência dessa oração: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você está me entendendo, irmão? Qual é a tua petição hoje? O que tu queres? Qual é a tua petição? O que você precisa? Escreve. Chega lá na tua casa e fala: Deus, é isso. Vai lá pro teu quarto e chora para Deus. Fala para Deus. É Ele que quer saber. É Ele que é o interessado em você. É Ele que tem um interesse na minha vida. É Ele que deseja mudar minha história, minha família, minha casa. É Ele. Não adianta nós queremos nos refugiarmos em outros lugares. O único lugar de refúgio, o lugar secreto a qual nós podemos manter um relacionamento é com o nosso Deus. E vai dizer a palavra também que Ana, foi o exemplo aqui de hoje, foi a irmã que falou de Ana. Quem foi, gente? A Jasmira falou de Ana. Ela poderia ter chegado lá: Deus, mata a Penina. Dá uma surra em Penina. Ensina a Penina, Deus. Eu não aguento mais aquela mulher. É porque tem gente que é assim, irmão. Em vez dele falar para Deus: meu coração está doendo, a minha alma está angustiada. Deus, muda minha história. Deus, muda o meu ser, muda o meu deitar, muda o meu levantar. E muita gente perdendo tempo achando que Deus vai
sabe, pegar o outro, torcer, bater com um cajado na cabeça. E não é assim, irmão. Deixa o irmão lá com Deus. Deixa quem está te perseguindo com Deus. Foi assim que Penina fez. Ó, Penina, tu fica aí, que eu vou resolver meu problema com quem pode. Eu vou pedir, Penina, tu pode ter 10 filhos, mas eu vou pedir um filho para quem pode me dar. E ela não quer falar de Penina, não, ela quer falar dela. Quando você for falar para Deus, se você for interceder para alguém, você apresenta essa pessoa para Deus, mas não perde tempo falando, aquela pessoa fez isso, Deus, não. Apresenta a sua alma. Apresenta, vai falar que Ana estava amargurada, angustiada, que as palavras nem soavam, só os seus lábios que mexiam, mas não precisava Eli ouvir a voz dela, Deus já interpretava o seu coração. Nós temos um Deus que nós temos um Deus que sonda coração e mente. Só a intenção de Ana de subir naquele templo, só a intenção de Ana chegar lá e dobrar o seu joelho, mesmo que as palavras não ecoassem da sua boca, Deus já recebeu a intenção do coração dela. Deus já recebeu a intenção do coração dela, porque ela se levantou. Vai dizer que Ana se levantou. Se levante em oração, se levante em buscar ao Senhor, se levante neste ano, para buscar, para você Deus fazer, para você ver Deus realizar, para você ver Deus trabalhar. Porque prostrado, irmão, não tem como ficar. Não tem como eu ficar remoendo. Não tem como eu ficar choramingando, não. Eu tenho que me levantar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo me arrastando. Eu vou. Se Cristo comigo vai. Você tem um ajudador, amado. Você não está só. Você não está só. Se Cristo contigo vai, você irá. Gemendo, chorando, sorrindo, cantando, triste, não sei. Você vai. Você vai. Porque o que está em ti é maior do que o que está no mundo. E o mundo não pode vencer. Aleluias. E vai dizer também com súplicas. Eu poderia também falar aqui de Daniel, da oração. Perseguido. Tramaram contra a vida dele. Mas ele orava, antes disso acontecer, ele já orava de manhã, de tarde, de noite. O êxito, a sentença para Daniel não mudou nada para ele. Sabe? Quando alguém, tudo as coisas estão acontecendo e nada muda para você, você e Deus continuam alinhados. Está lá querendo matar Daniel. Vamos pegar Daniel, esse Daniel orando, e vamos deixar esses leões famintos. Quando nós pegar ele, nós jogamos ele na cova dos leões para ele parar de orar. O leão vai devorar ele. Daniel fica sabendo. As janelas ficam todas abertas, continuam abertas. E Daniel continua orando 3 vezes ao dia. Oh, irmão, que confiança é essa? Confia no Deus que você serve. Confia no Senhor que você serve. Porque não tem leão faminto que vai te devorar. Não tem circunstância que vai te paralisar. Esse é o poder da oração, irmão. Sabe? E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele luta tanto para nos paralisar. Tem uma oração, você acha tanta desculpa. Você tem que orar 3 horas. Você acorda 3 horas da manhã todo dia, sequentemente. Aí você fica lá, não, tô com preguiça. Você quer orar deitado. Também vale. Mas se você der conta de levantar e orar de joelho, glória a Deus, aleluia. E Deus está te chamando para o relacionamento. Deus está te acordando, meu filho, vamos conversar. Vamos no dia a dia te conversar, eu tenho algo para te mostrar, né? Eu tenho, Valdinei, algo para te mostrar. Jasmira, eu tenho algo para te falar, eu tenho um segredo para te contar, Jasmira. E nós perdemos tanto em não buscar, em não nos levantar, falar, Deus, eu estou aqui, fala que eu quero te ouvir. Fala que eu quero conhecer o que eu ainda não ouvi, ouvir o que eu não ouvi ainda, ver o que eu ainda não vi. Porque é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
É o que Ele preparou para nós. Mas para isso nós temos que ter uma vida de oração. Aí vem as súplicas. Oração, súplica, né? Parece até a mesma coisa, né? Oração e súplica. Vou orar, vou suplicar. Suplicar é diferente de orar. Orar você ainda está falando. Deus, Senhor, esse... Na súplica já é como a mulher cananeia, no desespero. Não tem mais para onde eu recorrer, não tem mais o que fazer. Deus, Jesus, mas na minha casa minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas não é lícito pegar os pães dos filhos das cachorrinhas. Tem nada não, pode me chamar até de cachorro. Mas liberta minha filha. Isso é clamor, irmão. Isso é súplica. E se eu chegar diante, tem momentos nas nossas vidas que nós temos a urgência. A urgência. E a urgência vai fazer nós suplicar, nós nos humilharmos. Só o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Eu não sou nada, eu sei que não mereço. Eu sei que eu não presto, Deus, mas faz alguma coisa pela minha vida. E eu falo isso lá em casa, eu falo para Deus. Deus, eu não presto. Os meninos, credo, mãe, a senhora fala isso. Eu falei assim, você presta? Quando eu não quero fazer o bem, o mal eu já fiz, como diz Paulo. As minhas ações, se não for pela misericórdia de Deus, pela sua infinita bondade, nós acabamos fazendo mal o tempo todo. E eu falo para Deus, eu não valo nada, mas tem misericórdia de mim. Sabe? Tenha misericórdia. Se eu me amo, então tenha misericórdia. Chega num momento de desespero. Aí os meninos ficam rindo. Eu falei assim, meu filho, tá aí resultado. Você não desceu à sepultura? É o momento do clamor, quando vê o negócio aperta. Aí você vai suplicar. Você vai, sabe, ajoelhar, dobrar seu joelho e suplicar. Como aquele servo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era urgente. Ele queria ver. Ele queria enxergar, ele queria, sabe, almejar as coisas que nós almejamos com os nossos olhos. Nós sabíamos que só Jesus podia fazer alguma coisa pela vida dele. E nós temos essa ciência que só Deus pode fazer pelas nossas vidas. Então não tenha vergonha, irmão, se você começar a gritar, suplicar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha vida, Jesus, filho de Davi. Alguém fala assim, essa irmã está doida, quieta. Aí Jesus está falando, deixa ela clamar, deixa ela suplicar, deixa. Sabe, deixa ela insistir, insista, irmão. Insistir. Vai dizer a palavra que aquele cego, ele insistiu. A multidão cala. Você não vê que incomoda o mestre? E ele pouco se importou, sabe? Quem sabe a minha dor sou eu. Quem sabe a tua dor é você. Tu sabe onde é que teu calo aperta. Somos nós, então não deixa ninguém calar a sua voz, a sua súplica. Deixe te chamar do que quiserem. Tem problema não. Essa doida sobe um monte o tempo todo. O que é isso? Ele não sabe. Enquanto eu estou subindo, o céu está descendo. Então eu estou indo, Jesus está vindo. Agora se eu ficar paralisada vendo a coisa acontecer, como é que será? Quantas vitórias você já teve através de oração? Quantas vitórias você já teve? Então aqui, irmão, está a receita para um vencedor. Você quer a receita para vencer? Oração, súplicas. Jeremias vai falar bem assim. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Como é que é? Clama e responder-te. Porque coisas grandes e firmes, te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabem. Até o futuro Deus traz para mim. Aquilo que ninguém sabe, Deus me faz saber. Gente, isso é muito poderoso. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Olha, não é para qualquer um não. Isso é intimidade com Deus. Sabe, Deus está falando assim, ó, chega mais para perto de mim. Chega mais para. Quanto mais perto de mim você chegar, mais coisas maiores você vai ver. Chega mais para perto de mim, clama mais. Porque quanto mais você clama, mais você me conhece. Quanto mais você clama, mais perto de mim você está. E eu vou te anunciar coisas grandes, como diz Paulo, inefáveis, que ao homem não convém falar.
Aí a gente vai falar assim, nossa, mas como é que ela sabe? Isso é coisa da mente dela. Não, teu relacionamento com Deus está tão profundo, tão grande, que Deus está lhe revelando o futuro. Que as coisas grandes ficam e tu ainda não sabe. Que, se tu ainda não sabe que é coisa futura. Você está entendendo isso, irmão? O teu clamor vai fazer Deus te levar ao futuro. Hã? E por que nós não clamamos? Por que nós paralisamos? Porque muitas das vezes nós estamos paralisados. Para que Deus, o inimigo, ele vai trabalhar para que nós não conhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é somente através da oração, da súplica e da oração e leitura da palavra que nós iremos conhecer essa boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe? Clama a mim. Nossa, isso é muito forte, irmão. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está falando o quê? Eu vou te responder. Pode chamar lá. Esse telefone, ele não falha. Pode chamar lá, Juliana. Não falha, não. Além dele te atender, ele ainda vai anunciar algo novo para você. Ele vai te responder. Ainda vai falar algo a mais para você. Quem quer ver o mais de Deus na sua vida aqui? Quer o mais de Deus? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você vai viver o mais de Deus. Fala para Deus esse ano. O Senhor falava comigo na madrugada. Fala para eles que tem mais de mim para eles. Fala para eles que eu tenho muito mais para eles. Mas vai só caber eles entender que eles precisam só me buscar. É uma busca. Mas nós já oramos tanto, pastora, que você nem sabe. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais, pastor. Ele quer mais de nós. Ele quer mais de mim. Ele quer mais de você. Ele quer mais da igreja. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais parecidos com ele nós nos tornamos. Então que nós possamos nos aproximar e clamar para vermos as coisas de Deus. Eu não falo de coisas materiais, mas as espirituais são muito maiores. Sabe? As espirituais são muito maiores. E aqui a outra parte, com ação de graças. Isso aqui eu estou passando na luta, mas eu estou dando glória a Deus. Igual Lázaro, né? Estou passando pela prova, né? Estou passando pela prova e não estou murmurando. Eu estou passando pela prova e falando, obrigada, Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aí eu passando pela prova e vejo Jó passando pela prova, ele fala assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas Jó, mas teus filhos morreram. Mas eu os tive. Então o tempo que eu tive eles, eu tenho que agradecer a Deus. Porque Ele me deu, mas Ele mesmo tomou. Mas eu tive o prazer de ter, então eu agradeço a Ele porque Ele me deu. Isso é tremendo, não é, irmão? Isso é você ver de outra maneira as coisas. Isso é você compreender que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Quantos livramentos nós vimos, por exemplo, uma pessoa atrasou aqui, vai pegar um avião, acontece uma coisa e ele não consegue pegar aquele voo, de repente o avião cai. Graças a Deus, ele vai murmurar no momento, você não entender. Mas quando o avião cai, ele fala assim, meu Deus, era para mim estar lá. Obrigada, Jesus. Então você tem que agradecer. Tem que agradecer. Ai, bati o pé aqui, né? Tem muita gente que antigamente tinha uns dizeres. Você tem que agradecer a Deus que você tem um pé para você bater. É dar graça, ser gratos. E não é aceitar o mal na sua vida, mas você vai, oh Deus, ao invés de eu resmungar, eu vou agradecer a Deus. E eu agradecer além das circunstâncias. As circunstâncias na minha vida não podem parar a minha gratidão a Deus. As situações adversas na minha vida, Juliana, ela não pode me calar. Eu não sou só uma adoradora na hora que tudo vai bem. Eu sou adoradora em todo tempo. Eu sou grata a Deus a todo tempo. Eu bendigo o nome do Senhor o tempo todo. É isso que o Senhor quer de nós.
E muitas das vezes por coisas mínimas nós nos pegamos reclamando, murmurando disso, daquilo. Se faz chuva, choveu demais. Se faz sol, o sol esquentou demais. Né? Coisas mínimas, né? Que parece que nem tem efeito. Mas começa nas coisas pequenas, para depois vir as maiores e nós pecarmos contra o nosso Deus e Ele ficar desgostoso conosco. Então esse é o segredo para as nossas vidas hoje. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar nessa jornada. Oração, súplica e ação de graça. Essa é a receita, a rota para nós em 2026. Em 2026, não esqueça disso, relacionamento com Deus é primordial na vida de um crente, nosso relacionamento com Deus. E assim o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, como Ele fez na vida de Jabes, Ele fez na vida de Ana, Ele fez na vida de Daniel e tantos outros. E na nossa vida também. Por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia dEle nos alcançou e nos trouxe para perto. Então que você possa ser abençoado com esta palavra nesta noite. E não esqueça de orar e buscar a face do Senhor e agradecer. Porque o nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. O tempo todo o Senhor é